sangue, então há dores muito fortes nos ossos. Não é nada que a gente não possa suportar, não. É duro, mas a gente suporta. E nas horas que eu sentia muita dor, que remédio não fazia efeito para mim, eu clamava: Jesus me socorre, Jesus me acode, Jesus me socorre. Meu esposo se ajoelhava, orava, impunha as mãos sobre mim, orava e dizia: força, força, vai passar. Lembra, tem um exército de guerreiros orando por você, clamando por você, vai passar. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava fazendo exames de rotina ginecológico, como toda mulher deve fazer uma vez por ano. E eu fiz os exames e a médica disse que eu estava com um pequeno cisto no ovário, minúsculo. Mas não era nada grave porque eu tive problema de ovário policístico, então para mim não era novidade. E eu comentei que eu estava com muito calor, muito irritada, com insônia. Aí ela disse: olha, você já está com 46 anos, você deve estar entrando na menopausa, nós vamos fazer uma dosagem hormonal. Ela fez a dosagem hormonal e a taxa de estrogênio estava altíssima. Ela disse: olha, você não está entrando na menopausa, você está com um descontrole hormonal. Eu vou te passar um remédio, um anticoncepcional, você vai tomar durante 1 ano e ano que vem você volta para a gente ver como ficou. Durante aquele ano todo, eu tomei aquele anticoncepcional. E no ano seguinte, era para voltar em março. O Ipasgo estava com problema, os médicos não estavam atendendo. Quando chegou o mês de abril, eu resolvi tentar novamente. Já tinha voltado, mas não tinha mais vaga só para maio. Maio eu fui, conversei com a médica, que eu estava sentindo um certo desconforto. E ela examinou, colheu material para exame preventivo, pediu ultrassom, mamografia, todos esses exames que a mulher faz todo ano. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no domingo, eu levantei, preparei o café, nós nos arrumamos para ir à igreja. E quando eu me levantei da mesa, eu senti uma dor tão forte no abdômen que eu não conseguia andar. Eu fui para o quarto e deitei. Meu esposo chegou e falou: ei, você está pronta para ir para a igreja? Deitou? O que foi? Eu falei: estou sentindo uma dor muito forte no abdômen. Muito forte mesmo. Ele me deu um remédio e foi para a igreja. Eu fiquei. À noite eu já estava melhor, fui à igreja, mas eu fiquei preocupada. A médica examinou, a gente sabe os exames ginecológicos, a palpação do abdômen e tudo mais. Na segunda-feira ela me examinou, fez a ultrassom e falou: olha, eu quero que você volte amanhã. Não dá para fazer ultrassom, seu abdômen está muito cheio de gases e eu preciso que você esteja melhor para eu verificar o que é, mas eu vou te adiantando, você está com um cisto grande no ovário. No dia seguinte eu fui, tomei os remédios que ela pediu e fui fazer o exame. Ela disse: opa, é um cisto gigante, é caso cirúrgico, não vou te enganar, é caso cirúrgico. Eu perguntei: doutora, pode ser câncer? Ela falou: há casos de câncer na sua família? Eu falei: não, nenhum. Ela: não, provavelmente não é, mas eu vou te passar um exame de sangue, que é o marcador tumoral, se ele acusa, se tiver alguma irregularidade, se for câncer ele acusa. Mas eu quero que você faça uma ultrassom Doppler. No dia seguinte eu fui fazer a ultrassom, cheguei lá, a moça me preparou, fiquei lá na sala esperando e o médico não vinha. E eu comecei a orar: Senhor, eu creio que o Senhor tem poder. Eu creio que o Senhor pode tirar esse cisto. E quando esse médico vier fazer a ultrassom Doppler, ele vai dizer: sua médica está enganada, não tem nada aqui. E eu orei mais ou menos durante 40 minutos, esperando o médico chegar. Quando o médico chegou, começou o exame e falou: nossa, mas é muito grande esse cisto. Deus não respondeu sim à minha oração. Como crer que todas as coisas cooperam para o bem? Como? Como dar graças em tudo? O médico começou a fazer o exame e ia falando, e a secretária ia anotando o tamanho, o metabolismo dele. Ele estava em altíssimo metabolismo, ele estava ainda em crescimento, um alto fluxo de sangue. E eu pensava como goiana: esse trem não vai prestar. Eu sou carioca, mas já quase goiana, né? Esse trem não vai prestar, esse trem não vai prestar. Cheguei em casa, falei para o meu esposo: olha, o negócio não é muito bom não. Pelo que o médico falou, ele disse que o cisto está 10 vezes maior que o ovário, que era pequenininho. Aliás, 100 vezes maior que o ovário e 10 vezes maior que o útero. Era preocupante. Procurei a minha médica, ela tinha saído de licença médica. Naquele dia, no dia anterior, ela tinha feito o exame em mim, ela não me falou nada. E eu fiquei com os exames na mão pensando: e agora?
Me lembrei da minha médica anterior, que creio que todos os irmãos conhecem, a doutora Zumirene. Liguei para ela, falei: Zumirene, está acontecendo isso, isso, isso. Ela disse: não se preocupe, eu ainda sou sua médica, eu vou fazer a cirurgia para você. Que exames a médica pediu? Eu falei, ela falou: eu quero outros exames. Ela pediu uma tomografia total do abdômen. No dia que eu ia fazer a tomografia, saiu o resultado do exame de sangue, o CA-125, que é o marcador tumoral. Eu entrei no chuveiro e senti Deus falando no meu coração: se prepara, você vai passar por uma prova muito grande. Eu chorei, mas eu chorei tanto, como eu nunca tinha chorado na minha vida. Eu não sabia se era a água do chuveiro ou se era a minha lágrima, pastor Carlos, de tanto que eu chorava. Eu terminei o banho, sequei o meu rosto, fiz uma maquiagenzinha, fui lá, fiz a tomografia, passei na outra clínica, peguei o resultado do exame. Liguei para o meu esposo: não, eu não vou abrir, a gente vai abrir junto em casa. Mas a mulher, hoje é Dia Internacional da Mulher, a mulher é muito curiosa, né? Mulher é um bicho diferente que Deus criou. Eu peguei aquela aberturazinha do exame e dei uma puxadinha. Eu imaginei que o exame estaria dobrado, mas não estava. Estava assim: CA-125, valores referenciais, menor ou igual a 35. Valores encontrados, 341. Eu liguei para minha irmã, que é médica em São Paulo, na hora. Falei: Márcia, é câncer. Que é isso? Dá muito falso positivo esse exame. Você já teve endometriose. Não é não, você vai ver. Só que eu sabia que não era. Deus já tinha me falado no chuveiro. Quando minha filha chegou, eu mostrei o exame. Minha filha termina medicina esse ano. Ela falou: mãe, não tem caso de câncer na nossa família. Mãe, dá muito falso positivo mesmo. Pode ser da endometriose. Mas ninguém conseguia me convencer que não era câncer. Eu sabia. Eu sabia. Assim como quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu sabia que era menino. Era a mesma certeza que eu tinha. Deus tinha me falado que era câncer. Fiz todos os exames. E a doutora Zumirene me liga e disse: Adélia, estou te passando para o doutor Roberto César De Conte, o melhor cirurgião oncológico de Goiânia. Porque eu acho que essa cirurgia vai ser maior do que a gente está pensando. Mas eu não chorei. Não chorei mais. Só chorei no chuveiro e antes da cirurgia, quando meu esposo me chamou à frente da nossa igreja para orar por mim. Foi as duas únicas vezes que eu chorei. Fiz a cirurgia. O mais interessante, irmãos, que eu quero voltar um pouquinho para contar uma coisa para os irmãos. Na nossa congregação, chegou um casal de Minas e logo veio o irmão dessa moça querendo fazer teste para futebol, para ser jogador. E meu esposo até arranjou para ele fazer teste no Goiás, no Vila, no Atlético e tal. Acabou que ele foi treinar, acho que em Trindade. E num desses treinos ele sentiu uma forte dor na perna, foi no médico, ele estava com um tumor no osso. Isso 1 ano antes de eu descobrir que eu estava com câncer. Nossa igreja começou a orar muito, ele começou a fazer a quimioterapia para poder tirar aquele pedaço de osso. E a gente orando, clamando, clamando, clamando. E um dia, uma noite de domingo, a irmã dele e o cunhado chegaram na igreja e disseram: Adélia, infelizmente João Vitor vai perder a perna. Aquilo foi um baque muito grande para mim, porque a gente estava orando tanto, pedindo a Deus, um rapaz de 16 anos. E naquela noite eu estava dirigindo louvor e uma das canções que a gente ia cantar, o Salmo 23, que diz: És meu pastor e nada faltará. Não sei se os irmãos conhecem. Que fala: pois no controle tu estás. E eu contei para a igreja que o João Vitor ia perder a perna e a igreja toda chorou. Mas eu falei: irmãos, Deus está no controle. Eu não sabia, eu não tinha ideia de que a experiência do João Vitor estava trabalhando comigo. Era Deus trabalhando comigo, me preparando para o que viria no ano seguinte, no começo do ano seguinte. Então, certo, fiz os exames, Deus parecia que estava em silêncio, pedi oração a Ele, que Ele tirasse, Ele não tirou. Fiz a cirurgia. Gente, a mão de Deus, Deus é tremendo. Deus tem o controle mesmo. A doutora Zumirene me encaminhou para o melhor cirurgião oncológico de Goiânia. Dr. Roberto César De Conte. Ele é meio assim, birutinha, né, Iracileia? Ele é assim meio birutinha, mas ele foi preciso na cirurgia. Ele é um homem enorme, descendente de italiano, tem uma mãozona enorme. O cisto, só para os irmãos terem uma ideia, era uma parte sólida e uma parte líquida. Dependendo da maneira que ele tirasse, a parte líquida poderia se romper e aí já era. Ele tirou tudo inteirinho. E a esposa do pastor
Me lembra, Hermes, o nome dele? Pastor Hamilton, lá da igreja em Aparecida. A esposa dele trabalha no laboratório padrão. Hamilton Bastos, muito bem, obrigada. Ela disse para o meu esposo, pastor, eu estive com os órgãos que foram tirados da sua esposa nas mãos. O médico foi tão perito que ele não deixou nenhum resíduo no abdômen da sua esposa. Não tinha comprometimento com órgão nenhum. Era só ali no ovário. Já havia células no outro ovário. Elas já tinham caminhado para outro ovário para começar o serviço. Mas, graças a Deus, foi tirado. Então, a minha médica entrou de licença, mas Deus já tinha uma médica preparada. E essa médica foi usada por Deus para me encaminhar para o melhor cirurgião de Goiânia. E ele cuidou de mim. E ele fez a cirurgia. A doutora Zumirene esteve comigo na sala de cirurgia. Na sala de cirurgia havia um patologista que fez uma lâmina e constatou. É câncer. Eu estava sedada, mas eu sou uma pessoa difícil de sedar. No exame de endoscopia eu acordo no meio do exame. Não me perguntem por quê, não consigo ser sedada. E eu ouvi os médicos conversando, é câncer, vamos ampliar a cirurgia. E abriram mais ainda. Foi uma cirurgia de uma virilha a outra, e por dentro do abdômen até lá em cima, né, no músculo abdominal. Foi uma cruz, né? E retirou tudo intacto, tudo perfeito. Eu fui para casa. Irmãos, minha família me deu um apoio tremendo. Quando eu acordei no apartamento, meu esposo estava comigo. E eu falei, amor, é câncer. E agora? Eu já sabia que era, mas ele não. Ele ficou sabendo através da doutora Zumirene, depois da cirurgia. Ele disse, vamos enfrentar. Você está disposta? Eu falei, tô. Eu vou encarar de frente. Eu falei para Deus, Senhor, eu não vou desonrar o teu nome. Eu não vou murmurar. Eu não vou reclamar. Eu não vou questionar. Se o Senhor permitiu, porque eu pedi ao Senhor que tirasse, antes de descobrir, ter 100% de certeza. O Senhor não tirou alguma coisa, o Senhor quer fazer comigo. Alguma coisa o Senhor quer me ensinar. Minha família original, minha mãe, meus irmãos, todos vieram, me acolheram, meus amigos, pastores, igrejas. E de repente, eu fiquei sabendo que todo mundo estava orando por mim. Dobrando o joelho, clamando, chorando diante do Senhor por mim. Me senti muito amada. Gente, fazer parte do corpo de Cristo é uma bênção. Esse negócio de ser crente em casa, pastor, é uma furada. Ser crente em casa, você tem que ter o calor do corpo, dos outros membros. Você tem que estar com todo mundo perto. Você não pode ser crente lá na sua casa, só ler a Bíblia e ouvir uma mensagem pela internet, um culto online. Você precisa do calor do corpo. O calor do corpo faz toda a diferença. O Dr. Roberto me encaminhou para um outro médico muito bom, Dr. Marcos Magnus, para fazer a quimioterapia. Aí eu fiquei triste. Ele disse, olha, o tratamento vai ter que ser feito porque ele atingiu os 2 ovários. O câncer estava só no ovário, o tumor, mas já tinha células no outro. Se não tivesse, você não precisaria fazer a quimio, mas vai ter que fazer. O que você vai sentir? Primeiro, vai cair o seu cabelo todo. Eu falei, doutor, que é isso? Eu tenho tanto cabelo. Vai cair tudo, não se engane. Vai cair cílio, sobrancelha, pelo pubiano, todos os pelos do seu corpo, todos. Você pode ter feridas na boca, no esôfago, no estômago, no intestino. Eu falei, misericórdia. Ele me deixou assim, sabendo tudo. Você vai sentir dores, você vai sentir enjoo, mas eu vou te dar remédio. Você não tem mais esse tratamento de quimioterapia que a pessoa fica o tempo todo vomitando. Não existe mais isso. Ele disse, olha, a sua chance de cura é de 95%. Eu comecei a rir. Deus não trabalha com porcentagem, gente. Ou é tudo ou é nada. Tudo ou nada. Deus não trabalha com porcentagem, 95, 85, 35, não. Ele trabalha tudo ou nada. Quando Ele quer a gente inteiro. É 100%, corpo, alma e espírito. Ele não quer só o nosso coração para levar a gente para o céu, não. Jesus, quando esteve aqui na terra, cuidou do homem como um todo, inteiro. E Deus trata a gente assim, inteiro. Ele disse, olha, serão só 6 sessões. Vamos fazer mais um exame para ver como é que está o CA-125. Tinha caído de 341 para 65. Já era um bom sinal. Comecei a fazer a quimioterapia. No primeiro mês, começou a cair os cabelos.
Caiu, foi caindo. Minha mãe estava me visitando, ela, não vai rapar a cabeça, eu não quero ver você careca. Não, você não vai rapar, deixa eu ir embora primeiro. Levei ela para o aeroporto, do aeroporto eu fui direto para o salão, rapar a cabeça. Comecei a querer chorar, pensando que eu ia ficar sem cabelo. Depois eu pensei, quantas vezes eu já cortei o cabelo, né, Elaine? Elaine sabe, cortei curto demais, reclamei, mas cabelo cresce. Por que eu vou chorar por causa disso? Não, eu não vou chorar. Fui para o salão, raspei a cabeça. Eu tinha 21 dias de operada quando eu comecei a quimioterapia. Perdi o cabelo, perdi a sobrancelha, perdi os cílios, ficou só umzinho. Minha filha brincava, mãe, vamos passar rímel nele? Irmãos, bom humor é tudo de muito importante num tratamento assim. Se a pessoa baixar a cabeça, sentir pena de si mesmo, vai ficar muito mais difícil. Eu brincava muito. Eu só não saía na rua sem um chapéu ou um lenço, porque as pessoas goianas são muito curiosas, elas olham mesmo. Mas em casa eu ficava sem nada na minha cabeça. Alguns foram me visitar e chegaram, tal, assim, meio desconfiados. E eu com muito calor, falei, você não se importa de me ver careca? Não, eu estou com muito calor. Tirava o lenço ou tirava o chapéu. A pessoa ficava meio assim, você não importa não? Não. E conversava, como sempre converso, muito tagarela, falo muito mesmo. Viu, pastor, sou marca a hora aí, que senão eu passo na hora. Converso muito, brinco muito, gosto muito de contar piada. Quem me conhece sabe. Eu recebi a visita de um irmão da primeira igreja, muito amigo, que apesar da minha idade, até hoje ele me chama de menina. Ele foi me visitar e quando ele saiu, ele me abraçou e disse, Adélia, eu estava pedindo a Deus palavras para te consolar. Palavras para te fortalecer, mas você não está precisando não. Eu estou saindo aqui fortalecido de ver você assim, você é muito forte. Eu falei, não sou não. Sou medrosa, chorona, manhosa. A força está vindo do Senhor por causa das orações dos irmãos. Eu louvo a Deus por essa igreja que orou por mim. Louvo a Deus por cada irmão que se lembrava de mim e orava. Eu recebi ligações do Brasil inteiro. Eu tenho irmãos em vários estados. Todos eles nas suas igrejas oravam por mim. Aqui em Goiânia as igrejas oravam por mim porque eu conheço praticamente todos os pastores. As igrejas por onde o Hermes pastoreou, todas elas oravam por mim. A igreja do Veracruz tirava um dia da semana para orar por mim, só por mim. E nas horas que eu sentia dores muito fortes no corpo, porque eu não sei quantos irmãos sabem, mas a quimioterapia ela destrói as células que crescem. E uma das células que crescem que ele destrói é na medula óssea, a formação do sangue. Então há dores muito fortes nos ossos. Não é nada que a gente não possa suportar, não. É duro, mas a gente suporta. E nas horas que eu sentia muita dor, que remédio não fazia efeito para mim, eu clamava, Jesus me socorre, Jesus me acode, Jesus me socorre. Meu esposo se ajoelhava, orava, impunha as mãos sobre mim, orava e dizia, força, força, vai passar. Lembra, tem um exército de guerreiros orando por você, clamando por você, vai passar. E depois eu fiz uma outra quimioterapia e o médico falou assim, vamos fazer o CA 125 de novo. Deu 61. Eu falei, doutor, já fiz 3 sessões, não baixou. O que está acontecendo? Ele, calma. É assim mesmo, vai passar. Na semana seguinte, eu fazia a cada 21 dias, eu fiz o exame de manhã. À noite eu orei e falei, Senhor, me dá uma prova de que o Senhor vai me curar dessa doença. Que o exame dê 35. 15 dias atrás tinha dado 61. Eu pedi que desse 35. Não foi nenhuma oração diferente, foi uma oração na cama, antes de dormir. No outro dia, peguei o resultado para levar para o médico, abri o exame, falei, Hermes, não vai dar para fazer não. As plaquetas estão muito baixas novamente, vai ter que adiar mais uma semana, como tinha sido adiado no mês anterior. Quando eu virei a página, estava lá o resultado. CA 125, valores referenciais 35, valores encontrados 35. Não deu 34,5, nem 34,9, deu 35 e nunca mais deu 35, sempre abaixo de 35. Irmãos, eu ouvi coisas que eu não gostaria de ter ouvido durante o período da minha quimioterapia. Questionar se era pecado, como foi com Jó. Falar para mim que eu não devia pedir a Deus que me curasse, porque Deus usa os médicos e os remédios. Ouvi de crente, pastor. Ouvi de uma pessoa falar assim, não fique muito alegre não, porque todo mundo que tem câncer acha que está curado e daqui a pouco volta e morre. Tudo isso eu ouvi. Mas, irmãos, o que mais me fortaleceu foi saber
constatar por mim mesma, não pelo que está escrito na palavra, nem pelo que foi me ensinado na igreja. Deus é bom e amor. Ele é bom o tempo todo. E Ele tem o controle da nossa vida. Se um dia nós entregamos a nossa vida a Cristo como Salvador e Senhor, nós temos que permitir que Jesus seja Senhor da nossa vida sempre. Ele tem o controle. Nas horas difíceis eu não conseguia orar, a minha mente ficava tão embaralhada, eu não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia, não conseguia assistir televisão, não conseguia me concentrar em nada, não conseguia dormir. Passava como se fosse slides na minha cabeça. Eu comecei a lembrar versículos da Bíblia. E a quimioterapia afeta um pouquinho a memória, e eu começava a lembrar e depois não conseguia terminar. Mas uns versículos que falavam muito ao meu coração. Eis que eu estou convosco todos os dias. Eu sabia que Jesus estava comigo ali. E o versículo de Isaías que diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu orava esse versículo: Senhor, eu espero no Senhor, renova as minhas forças. Passava a semana que eu estava ruim da quimioterapia, eu ia para a igreja. Chegava na igreja, os irmãos vinham e eu afastava, porque a imunidade cai muito. Qualquer gripe, qualquer resfriado, qualquer coisa pega. Eu sentia muita falta disso, de contato, de beijo, de abraço, né? Eu sou muito beijoqueira, gosto muito de abraçar. Eu chegava à igreja muito fraca, muito amarela, com olheiras, né, muito profundas. E na hora do louvor, a minha filha toca, ela perguntava: mãe, você vai ajudar? Vou. E eu ia para frente, fraca, que eu quase ficava me segurando no púlpito para não cair. E eu começava a cantar e louvar o Senhor, e eu começava a sentir um calorzinho subindo lá no pé, na perna. E quando terminava o período de cânticos, irmãos, eu já podia até correr dentro da igreja, porque eu sentia força física. Às vezes a gente acha que é só força espiritual, pastor Carlos, não é não. É também, mas é também força física. E eu não deixei de cultuar o meu Deus, eu não deixei de adorar o meu Deus, eu não deixei de orar. Recebi muitos irmãos, muitos foram lá orar comigo, impor as mãos, pedir a cura ao Senhor. E uma outra passagem também que me deixou, e essa é a última experiência que eu quero deixar com os irmãos. Eu estava lendo Mananciais no Deserto e a meditação do dia contava a experiência da ressurreição da filha de Jairo. Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Não tenha medo, creia. Aquilo fortaleceu muito o meu coração. No meu prédio tem uma senhora que é da Igreja Cristã Evangélica, e ela foi me visitar na segunda-feira com os meninos. Ela falou: os meninos queriam vir aqui trazer um desenho que eles pintaram da lição da Escola Bíblica Dominical, e a lição era sobre a cura da filha de Jairo. No dia seguinte que eu tinha lido a passagem, e no texto para a criança estava assim: não tenha medo, tenha fé. Na terça-feira ela me interfonou e disse: um pastor da minha igreja está aqui, quer ir orar com você, ungir você com óleo. Ele pode? Eu falei: pode. Qual foi a passagem que aquele pastor leu? A ressurreição da filha de Jairo. Deus confirmando no meu coração. Era como assim: não esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Deus está no controle, não temas, crê somente. Eu estou indo para o meu 4º ano de acompanhamento. Os exames eu fiz há 2 semanas atrás, meus exames deram todos normais. E o câncer de ovário, irmãs, eu falo isso para as irmãs ficarem atentas. É o câncer que mata mais rápido a mulher, porque ele não tem sintoma e não tem como diagnosticar. O de mama você faz um autoexame, vai no médico. Peçam para a sua médica pedir ultrassom do abdômen. É a única maneira de detectar esse tipo de câncer, porque geralmente quando abre, não tem mais nada que fazer. Ele já tomou conta do organismo, do abdômen todo. Eu quero deixar uma palavra para as mulheres. Cuidem-se. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É um absurdo uma mulher falar: já tem 5 anos que eu não vou na ginecologista. Hã? Você quer morrer? Você quer ir direto? Você quer ir agora para o céu? Temos que ter mordomia com o nosso corpo. Temos que cuidar do nosso corpo. Não é só da nossa aparência física, não. É claro que pintar os cabelos brancos, passar uma maquiagem, vestir uma roupa bonitinha é bom. Mas cuide de você por dentro, fisicamente e espiritualmente. Para as meninas mais novinhas, decorem versículos da Bíblia. Talvez um dia você vai precisar, como eu precisei. Eu não conseguia ler, mas eu conseguia lembrar.
Decorar versículos da Bíblia é muito saudável. Homens, agora para vocês. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Homens, cuidem de suas esposas. Amem como Cristo amou a igreja. Eu quero dizer para vocês que no ano seguinte que eu terminei a quimioterapia, eu fiz 25 anos de casado. E eu fiz questão de fazer uma celebração e renovar os meus votos com o meu esposo. Ele não precisava mais renovar, ele já tinha renovado. Ele cuidou de mim, me deu comida na boca, me deu banho, me ajudou a me vestir, porque eu não tinha força para me vestir. Me levava para o médico, não deixava eu ficar com pensamentos ruins, negativos, que não estava dando certo, que eu não ia aguentar a última quimioterapia. É um homem maravilhoso, eu amo demais esse homem. Eu sei de homens que quando souberam que a esposa estava com câncer, fizeram a mala e foram embora. Ah, não tenho estrutura para isso. Realmente não tem, né? Porque não deram a luz a nenhum filho, não geraram, né? Não sabe o que é. Homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Amem, cuidem delas. Nós somos realmente uma parte frágil. A gente tem força para muita coisa, mas o nosso lado psicológico é mais frágil. Nós somos mais sensíveis. Cuidem de suas esposas, amem suas esposas e façam exames também, viu? Cuidem-se, porque Deus quer nos ver bem, inteiros, para honrar, glorificar o nome do Senhor. Nós às vezes nos apegamos a coisas tão pequenas, gente. Coisas tão bobas que a gente faz um cavalo de batalha. Há coisas muito mais sérias. A gente morrendo sem Cristo, indo para o inferno. A família se desestruturando. Nós somos porta-vozes do que Deus fez na nossa vida. Você não fala, não sei pregar igual pastor, eu não sei falar muito versículo. Mas você pode dizer o que Cristo significa na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida. O valor que tem o Senhor Jesus na sua vida. O valor da igreja para você. Que Deus nos abençoe.